Vamos verificar aqui a definição de prisma. Bom, o prisma ela é formado aí por duas faces, né, duas bases planas, né, situadas em planos aí paralelos. E aí eles podem ser classificados quanto reto ou oblíquos, a depender da inclinação das arestas laterais. Nós temos aqui alguns exemplos, né, no dia a dia, como você pode encontrar esses prismas. Você encontra embalagens, né, de produtos diversos, caixa de sabão em pó, por exemplo, caixa de suco, de achocolatado, caixa de remédio, caixa de presente e por aí vai, né, caixa de pizza. E aí nós temos aqui os principais elementos do prisma, né. Então, o prisma é formado aí por bases, né, essas bases elas são polígonos congruentes, então nós temos o exemplo aí, as bases aqui em tom de azul escuro, e as faces laterais, né, que são formados sempre por paralelogramos. E aqui nós temos, ó, esse clarinho, são aí as faces laterais. E a superfície total, né, é a união aí essas bases com a área lateral, né, com as faces laterais. O prisma ele tem dois tipos de aresta. Pode ter a aresta da base e a aresta lateral. Na aresta da base, né, um exemplo aqui é o BC, a aresta da base, né, se situa aqui na base. Uma aresta lateral, nós podemos citar o exemplo aqui, ó, B', né, então aqui é uma aresta lateral. Nós temos também a altura, né, que é a distância entre as duas bases, formando sempre um ângulo reto, né, a altura. E a nomenclatura dos prismas. Os prismas eles podem ser classificados como a depender, né, aí do polígono que constitui essa base. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo de prisma triangular, porque as bases são formadas por triângulos. Nesse caso aqui, pentagonal, porque as bases aqui são o quê? Pentágonos, e assim por diante. A classificação do prisma, né, dos prismas, ele pode ser reto ou oblíquo. Reto, quando essas arestas laterais, elas formarem um ângulo de 90 graus. E ele é oblíquo quando essas arestas laterais formarem um ângulo diferente aí de 90 graus. O prisma ele é regular quando ele é formado por polígonos também regulares, né? Então nós temos aqui um exemplo de um polígono, de um prisma, né, formado por polígonos aqui. Ele é um prisma triangular, né, formado por triângulos, e ele é regular. E aqui nós temos um prisma hexagonal, né, onde tem um hexágono regular. Então nós temos também um prisma hexagonal regular. Como que a gente calcula aí essas áreas do prisma, né? Nós fazemos o quê? Nós fazemos a soma da área lateral com as duas áreas da base, né? Então tá a fórmula aqui de amarelinho. Essa área lateral, né, é a área de cada retângulo, né? Cada retângulo lateral. Então vai depender aí da base, e aí você vai ter aí o número de retângulos de acordo com a base. Se a base for triangular, você vai ter 3 retângulos laterais. Se for hexagonal, 6 retângulos, e assim por diante. E a área da base, né? Você calcula uma e multiplica por 2, né? Porque você vai ter aí sempre duas bases. E aí você encontra a área total. Para fazer o volume do prisma, nós temos aqui essa fórmula deduzida pelo princípio de Cavalieri. Ela é dada por quê? Ela é dada pela fórmula volume igual à área da base vezes a altura. Então, a gente pega aqui, ó, a área da base vezes a altura, ela vai dar o seu volume, né? Então, qualquer plano aqui que está seccionado, né? Não importa, né? Sempre pegando essa área da base com essa proporção da altura, nós vamos ter aí o volume do prisma, né? Onde vê o volume, no caso aqui SB, mas na verdade aqui é AB, né? Nós temos aqui, ó, é a soma da área das duas bases. Não, não é isso. É a área da base, só uma base. E a altura do prisma. Nós temos outros pontos aqui importantes, né? Nós temos aqui, por exemplo, a diagonal do cubo, né? O cubo é um tipo de prisma formado aí por quadrados. Como que a gente calcula essa diagonal do cubo, né? A diagonal que vai de uma extremidade aí à outra no cubo. Então, nós temos aí essa diagonal dada por Dzão, né? D maiúsculo aqui. E aí, como que a gente vai calcular essa diagonal? Então, vamos verificar aqui agora.
Então, pintou aqui, ó. Então, aqui nós temos a diagonal. Aí vai formar o quê? Acaba formando um triângulo aqui, né? Triângulo de 90 graus, né? Um triângulo retângulo. Então, a gente pode aplicar Pitágoras, né? Para deduzir essa fórmula. Então, o que a gente faz? Para descobrir o desão, Dzinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado, tá aqui. Resolvendo aí para encontrar o desão, nós vamos ter que desão é igual a A raiz quadrada de 3. Então, para você encontrar a diagonal do cubo, é só pegar aí a aresta, o valor da aresta, e multiplicar pela raiz de 3. Né? Bem tranquilo de fazer. E a área do cubo, como que a gente faz? Você pode calcular um quadradinho, né, que forma aí a base, tanto as laterais são todos iguais, né, são formados por quadrados, e multiplicar pela quantidade aí de faces que tem esse cubo, né? No caso, um cubo, ele vai ter 6 faces, então é só multiplicar por 6. Então, deduzindo aí, nós podemos fazer já diretamente com essa fórmula, ó, 6 vezes A ao quadrado, né? Que é a área aqui de um quadradinho que forma o cubo. Como que faz o volume, né? Como é que a gente faz o volume? Então, nós temos aqui volume, né? Dado em cúbico, né? Metro cúbico, a unidade cúbica. Então, provém já desse cubinho, né? De acordo com a quantidade de cubinhos que a gente tem, nós vamos ter aqui o volume variando. Então, como que a gente calcula aí o volume de um cubo com a aresta A? É só pegar o A e levar o cubo, né? Porque aqui você vai ter o quê? Deixa eu escrever para vocês. Ó, você vai ter a área da base, que é A ao quadrado, né? A área de um quadrado. E vezes a altura no cubo, né? Vai ser o quê? Vai ser a própria aresta, né? Então, vezes A. Então, A ao quadrado vezes A, vem aqui o A ao cubo. Mais prático, né? A diagonal do paralelepípedo, que também é um importante prisma, né? Como que você vai calcular essa diagonal? Então, nós temos aqui formando, ó, a diagonal. A gente vai fazer primeiro para descobrir essa diagonal aqui da base, para depois descobrir o desão. Mas é só dedução de fórmula, viu, pessoal? Nós vamos fazer o quê? Encontrou o desenho, né? Através do teorema de Pitágoras, que é o B, A. Depois a gente encontra o desão, né? D ao quadrado. Então, fazendo aí para encontrar esse desão, nós já vamos ter, ó, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A, quem é B, quem é C? São as dimensões aí do paralelepípedo, né? Largura, comprimento e altura. E a área do paralelepípedo, como que a gente faz essa área, né? Planificando aí essa figura, nós vamos ter que a área de cada face, né? É só pegar, como é um retângulo, é só pegar a base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, é A vezes B, né? A vezes B, B vezes C e assim por diante. E aí, como a gente tem sempre as bases opostas iguais, é só multiplicar por 2, né? Então, aqui, ó, essa base aqui mesmo, ela é o quê? A vezes C. Como eu tenho aqui em cima também A vezes C, eu faço ficar 2 vezes A vezes C. Então, melhorando essa forma, a gente vai ter 2 que multiplica A vezes B, que é a medida aqui de uma base, a medida aqui de outra base AC e BC, né? Então, vejam que cada medida cada dimensão desse paralelepípedo, ele multiplica por outra, né? Então, sempre está aqui. E o volume, como que você calcula o volume, né? O volume é a área da base vezes a altura, no caso, a base AB, e a altura C, né, que é a outra dimensão. Então, A vezes B vezes C, é só multiplicar as 3 dimensões do paralelepípedo. Resolvendo agora alguns exemplos, né? Nós temos aqui o exemplo 1. O exemplo 1 fala assim, ó, a área total de um cubo cuja diagonal mede 5 raios de 3 centímetros é. Então, nesse caso aqui, deu o valor da diagonal e nós precisamos encontrar a área. Então, para fazer a área, antes de mais nada, nós vamos precisar aí do valor de A, né, da aresta aí desse cubo. Então, o que, que a gente vai fazer? O primeiro passo, nesse caso, então, é aplicar a fórmula, né? Aplicar a fórmula da diagonal. Ou, se você fazer uma análise aqui, né, sabendo que a fórmula da diagonal é igual a A, que a aresta aí de 3, fazendo aqui uma comparação com esse valor dessa diagonal, nós podemos perceber aqui que esse 5 aqui corresponde ao valor de A.
Então, nesse caso, não necessariamente a gente precisa estar aplicando a fórmula, né? Aplicando a fórmula aqui também, né? A gente encontra o valor de A igual a 5 também. Mas a gente vai procurar sempre simplificar nossos cálculos, né? Então, aí, o que a gente vai fazer primeiro? Calcular a área aí de uma dessas faces, né? Desse cubo, né? Então, vai pegar aqui, ó, 5 vezes 5, né? 25 centímetros quadrados. E aí, para descobrir a área total, é só multiplicar a área de um quadrado pelo total de quadradinhos que a gente tem para formar o cubo. Como são 6, então 6 vezes 25, 150 centímetros quadrados. Então, tá aí a resposta da nossa questão 1. Questão 2. Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 de largura, para elevar o nível de água em 10 centímetros são necessários. Então, a gente vai imaginar essa piscina aí, né, com essas medidas. Aqui tá um esboço, né, não tá certinho, né, mas dá para vocês compreenderem. Então, vamos imaginar aqui que é o fundo, aqui 10 e aqui 5 metros. O que acontece? A gente quer levar aí, a questão está pedindo para levar em 10 centímetros a água na piscina. Então, a gente não quer o volume total, né, a capacidade da piscina, a gente só quer levar 10 centímetros. E aí, nós temos as alternativas dadas em litros, né? Mas a gente vai preocupar em fazer essa transformação no final. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos 10, 5, que são duas dimensões. Nós temos a terceira dimensão, que é a altura da água, né? Que a gente quer 10 centímetros. Então, só aplicar a forma do volume do paralelepípedo, né? Que é A vezes B vezes C. Então, 10 vezes 5 vezes 0,1, porque é 0,1. A gente tem que lembrar sempre que tem que estar na mesma unidade. Então, se a gente está aqui em metro, metro, então a gente tem que transformar esse centímetro em metro. Então, transformando 10 centímetros em metro, a gente vai tirar 0,1 metro, né? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, vamos multiplicar 10 vezes 5, 50, vezes 0,1, ou para facilitar, que você já faz 10 vezes 0,1 é 1, né? Só anda uma casa aqui depois da vírgula, vezes 5, 5 metros cúbicos. Mas eu quero a resposta em litros. O que eu vou fazer? Eu sei que 1 metro cúbico corresponde, né? Tem a capacidade aí de 1.000 litros. Então, se eu achei 5 metros cúbicos, automaticamente são 5.000 litros de água. Então, resposta correta, alternativa. Aqui está na alternativa A, marcou a alternativa A, mas não é ela. Viu, pessoal? Aqui a resposta correta é a letra B. Vamos aí agora fazer essa questão 3. Questão 3, ela pede aí, tirar aqui, uma cara em formato de prisma reto, conforme a figura ao lado, tá aqui. Possui 5 metros de comprimento, né? Aqui também. E uma secção transversal ABC, né? Formada aqui de triângulo, na forma de V. Tá o quê? AB é igual a C, que é igual a 40 centímetros. Então, tá aqui, ó. AB é igual a C, vai dar uma média de 40 centímetros. E a angulação BAC, 60 graus. Qual o volume que essa cara comporta? Então, para fazer o volume aí de um prisma, a gente faz a área da base vezes a altura, né? A base, nesse caso aqui, gente, é a outra figura, né? Sem ser o paralelepípedo, não, o paralelogramo, né? Então, nesse caso aqui é o triângulo e vai ser a nossa base, né? Esses dois triângulos vão ser a base. Para calcular a área desse triângulo, o que, é que eu tenho que fazer aqui? Eu percebo que se ele tem 40 e 40 aqui, então ele é isósceles, né? Então, esse ângulo aqui, essa angulação aqui de baixo é igual. Os dois ângulos são iguais. Como aqui é 60, né? Então, eu pego 180 e o 60, sobra 120. Então, tem que dividir ao meio, porque a base aqui é igual, por conta que o triângulo é o quê? Isósceles. Então, dividindo 120 por 2, nós vamos achar 60. Então, o triângulo acaba sendo equilátero, né? Com todos os valores iguais. A forma de área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, quem é ela nesse caso? 40 centímetros. Então, eu vou fazer 40 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 40 ao quadrado, 1.600 raiz de 3 sobre 4. Divido 1.600 por 4, 400 raiz de 3 centímetros quadrados. Isso daqui é a área da base. Aí, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o volume, que é a área da base vezes a altura. A área da base é 400 raiz de 3.
vezes a altura aqui, que é o que? 500. Já foi aqui, marcou. Mas nós vamos lembrar aqui, ó. Lembre-se, 5 metros é igual a 500 centímetros, né? Então, aqui tem metros, só que a gente está trabalhando aqui em centímetro, e a resposta também é dada em centímetro, então vamos transformar tudo para centímetro. Então, o que está em metro é só esse daqui, eu transformo ele, então, 500 centímetros. Multiplicando pelo 400, né? 4 vezes 5, 20, acrescenta aqui os 4 zeros, então vamos achar aqui, ó, 200, raiz, 200 mil, raiz quadrada de 3. Substituindo a raiz de 3 por 1,73, que a questão pediu, né, para considerar, nós vamos achar aí, ó, 346 mil centímetros cúbicos, né, que é a resposta aqui é a letra C. Pessoal, para vocês multiplicarem esse 1,73, não precisa se preocupar, tá fazendo calculadora, tá montando a continha, né? Depois que vocês estiverem no vestibular Enem, não tem como, tá com calculadora. O que você faz, ó? Pega esse 2 e multiplica por esse 1,73, né? Você vai dobrar esse valor. Dobrando esse valor, você vai achar 3,46, né? Dá para fazer de cabeça. 3,46. Como eu tenho aqui 5 zeros, então eu vou andar essa vírgula aqui, ó, 5 casas. Como só tem 2 casas aqui, eu acrescento os outros 3 zeros, que dá aí, ó, os 346 mil centímetros cúbicos, né? Só isso. Exemplo 4. O exemplo 4 fala assim, ó. O primeiro prêmio de um torneio recebe um troféu sólido confeccionado em metal, com as medidas abaixo. Então, aqui está o troféu, né? E aí pede para considerar que elas são congruentes paralelas. O volume de metal utilizado na confecção e sua área total são. Então, vamos descobrir aí, né? Nós vamos determinar o valor do volume primeiro. Fazendo o volume, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a área da base. Como aqui nós percebemos que são 2 prismas, né? Como se pegasse 2 prismas iguais e colasse um no outro, transformando no troféu. Então, o que vai ser a base para mim aqui nesse? Vamos considerar só um aqui, ó, só a metade. O que vai ser a base nesse prisma? A base vai ser esse trapézio aqui, ó. Vai ser o trapézio, essa parte aqui, ó. Por que vai ser essa parte? Né? Porque nas áreas laterais de qualquer prisma, as laterais sempre são formadas por quê? Paralelogramos, né? Retângulo ou retângulo. E aí nós vamos fazer então essa área da base. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Fórmula aqui do trapézio. Aqui a base maior é 20, a base menor é 10, vezes o H, que é a altura. A altura aqui, pessoal, ó, tanto faz, né? A mesma coisa. A altura é essa reta aqui. Aí eu preciso descobrir esse valor. Não posso considerar o 10, né? Esse 10 aqui não é a altura, né? Ele não é formado aqui pelo ângulo de 90 graus. Então, o que eu faço? A altura aqui eu sei que é 10. E esse pedacinho aqui é quanto? Esse pedacinho aqui, do outro lado eu vou ter a mesma coisa aqui. Se aqui é 10, então aqui também é 10. Tirando de 20, sobrou 10 para esses dois pedaços. Então, vai ficar 5 aqui e 5 aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu faço Pitágoras, o Teorema de Pitágoras, com 10 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado. 100 menos 25 vai dar 75. Passa a raiz quadrada, né? Passa a raiz quadrada, o expoente. E aí fica fatorando 75, na raiz de 75 vai ficar 5 raiz de 3. Então, vou substituir na fórmula 5 raiz de 3 e dividir por 2. 20 mais 10, 30 vezes 5, 150, dividido por 2, 75, raiz de 3. Esse aqui é o valor da área da base. E o volume? Como que eu vou fazer? O volume eu vou pegar essa área da base e vou multiplicar pela altura, né? Quem vai ser a altura? A altura aqui, no caso, eu quero a altura do prisma. Então, o que eu faço? A área da base 75 raiz de 3. A altura aqui, no caso, eu vou pegar, né? Se eu considero isso aqui como uma base, a altura vai ser esse valor aqui, que é 10. Então, vai dar 750 raiz de 3. Então, como são 2 prismas, né? A gente dividiu aqui, pegou só um para calcular. Basta multiplicar por 2. Então, 750 raiz de 3 por 2, 1.500 raiz de 3 unidades aí cúbicas, né? Não deu 6 centímetros, se é
que é, né? Não deu a unidade. Agora nós vamos calcular a área total, né? Depois de calcular o volume. Como que eu vou fazer? Vou calcular a área aqui, calcular a área da base, calcular as áreas laterais. Primeiro, vamos calcular a área desse retângulo aqui, ó, de cima, ó, que é o mesmo que de baixo. Então, 20 vezes 10, 200. Como são 2, né? Eu faço vezes 2, vai dar 400. Depois, eu vou calcular a área desse quadrado que compõe aqui as laterais, ó. Esse quadradinho. Como ele mede 10, então eu só vou fazer 10 vezes 10, 100. Como eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, multiplico por 4, 400 também. E por último, a área do trapézio, né? Não precisava nem fazer o cálculo aqui, porque a gente já descobriu aqui, ó, que é 75 raiz de 3. Multiplico por 4, porque eu vou ter 1, 2 do outro lado, 3, 4 aqui do outro lado. Então, vai dar 300 raiz de 3. E para fazer a área total, basta eu somar todo mundo, né? Somando todo mundo, eu não posso fazer a soma aqui com essa raiz de 3. Eu vou fazer 400 mais 400, 800 mais 300 raiz de 3. Então, essa é a resposta, essa aí é a área total dessa figura. Aqui estão as referências, espero que vocês tenham compreendido. E eu agradeço a presença de vocês